Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Kitavô, que ela significa quando vieres. Ela vai de Deuteronômio 26, 1 até o 29, 8. A Parashá começa falando sobre a entrada da terra do povo de Israel. Ele fala que quando eles entrarem na terra e a possuírem por herança, então eles devem tomar das primícias de todos os frutos do solo que eles recolherem da terra, que o Eterno estava dando a eles, e colocaram num cesto e irão ao lugar onde o Eterno iria fazer habitar o seu nome, para ali eles entregarem ao sacerdote. Então, o sacerdote tomaria e colocaria isso diante do Eterno. Veja bem, as primícias, elas são bem conhecidas, nós já falamos das primícias em outros vídeos. São 7 frutos, tá? Trigo, cevada, uva, o figo, a romã, a azeitona e a tâmara. Esses 7 frutos, eles são os frutos característicos da terra de Canaã, e eles têm um significado profético muito intenso. Mas hoje eu gostaria de falar sobre as primícias de uma ótica um pouco diferente. E por quê? Tem um livro dentro da tradição judaica que ele chama-se Zohar, o livro do esplendor. E o Zohar, ele começa a falar para a gente sobre primícias, sabe? E quando a gente começa a ver o que o Zohar está dizendo, é algo muito, muito impressionante. O primeiro versículo dessa parashá tem 14 palavras. Ok? O 14 é o mesmo número de anos que Israel levou para conquistar a Terra Prometida. E aí, nós temos uma coisa muito, muito interessante. Porque o 14, ele está ligado a David, a palavra David. E a palavra David, dentro da tradição judaica, ela está relacionada a um dos nomes do Messias. Sim, você não entendeu errado. Um dos nomes do Messias é David. Ele tem vários, mas um deles é David. Então, quando nós vamos ler as Escrituras, existem alguns versículos que aludem ao nome David, mas não estão falando do rei David. Estão falando do Mashiach, de Yeshua. E é uma coisa muito interessante porque os bikurim, as primícias, elas estão ligadas ao Bechor, que é o primogênito. E aqui tem uma conexão muito interessante porque nós trazemos com ações de graças aquilo que ele nos dá primeiro. E é muito lindo quando nós paramos para ver isso e a gente pega e começa a analisar a Bíblia de um outro ponto de vista. Nós começamos a notar que tem alguma outra coisa por trás, então. E o Zohar, ele fala sobre essas frutas, né, os frutos de Canaã, e ele fala sobre isso e ele começa a fazer uma conexão destes frutos com a era vindoura. E o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre a colheita que é entregue para o Senhor depois que eles estão na terra, ou seja, ela é anunciada antes e entregue depois. E aí, o Midrash, ele vai dizer sobre a nossa alma, que é Neshama,
que é colocada numa cesta, que é o corpo, isso aqui é a cesta, para que ela possa ser entregue para o Senhor de volta. A cesta, o corpo, então é a proteção, é o invólucro da alma que protege esta alma para que ela seja entregue de volta ao seu Criador. Então, nós estamos falando agora de algo que vai um pouquinho além do entendimento de primícias. Nós estamos agora vendo que a Torá e a tradição judaica, eles estão ligando, tá, esses frutos com o quê? Eles estão ligando com uma colheita espiritual, através desse livro que eu acabei de citar, que é o Zohar. Então, quando a gente para analisar isso, os nossos sábios já tinham uma ideia, uma revelação de que os frutos da terra de Canaã não são só físicos. Eles são espirituais e eles dizem respeito a um outro tipo de colheita. Não é só aquela colheita que eles iam nas árvores, pegavam os frutos, pegavam as 7 espécies. E é interessante que são 7. E tem uma profecia sobre as semanas de Daniel e faltam 7 anos para cumprir. E o 7 está ligado à plenitude. O Senhor, quando falou com Israel que daria para eles esses 7 frutos, ele estava querendo dizer, a grosso modo falando, que eles entrariam numa terra em que eles teriam tudo. Não haveria falta de nada, ou seja, um tempo de plenitude. E é muito interessante a gente começar a pensar nisso, porque naquela última semana de Daniel, aqueles 7 anos que faltam, eles estão ligados com o arrebatamento, eles estão ligados com essa colheita, essa primeira colheita dos frutos, os bikurim, as primícias, que serão colhidas para ficarem guardadas, para serem levadas ao templo do Senhor, entregues à mão do sacerdote, que é Yeshua. Isso é muito interessante porque as frutas que são levadas para o sacerdote não são frutas verdes. São frutas que já amadureceram. E quando nós fazemos um paralelo disso com a nossa vida, nós percebemos o seguinte: nós temos os nossos dias contados pelo Senhor. Nós não sabemos quando será o dia em que a morte nos alcançará, mas no nosso caso a morte vai gerar a vida eterna. Bem, quando nós amadurecermos, para não estragar, o Senhor colhe o fruto. É muito lindo, irmãos, nós pararmos para pensar que nós aqui recebemos um tempo de plenitude, mas que a plenitude de verdade vai ocorrer no Olam Rabá, no mundo vindouro. É maravilhoso a gente parar para pensar que o Senhor colocou na Torá este segredo, que quando nós vamos juntando as peças, a tradição judaica, nós começamos a compreender isso de uma forma completamente nova. Não é só o fruto pelo fruto, é o fruto da nossa vida. Engraçado que Yeshua diz que ele queria que nós fôssemos e dessemos fruto. Por que nós vamos dar fruto? Porque nós também fomos fruto de alguém. Então, só quem tem semente com um DNA para poder frutificar é capaz de fazer isso. Existem árvores cujo DNA não gera fruto. Olha que interessante. Mas nós recebemos do Senhor um DNA capaz de gerar frutos.
E nós estamos entre esses 7 frutos de Canaã. Então, cada um deles tem uma conotação profética. E eu não sei se você percebeu, mas a lista começa com o trigo. E o trigo, ele está ligado a quem? Ao justo. E é interessante que o trigo, ele é o alimento, ou a matéria-prima básica para o pão. Ele alimenta a humanidade inteira. Você já parou para pensar que o trigo ele tem que ser arrancado do pé, ele depois é separado em grãos, ele é moído, porque se não moer, ele não serve para alcançar o objetivo final dele, que é se tornar farinha, para só então ele se transformar em um subproduto, uma série de pães, cada um de uma forma diferente, com um sabor diferente, para uma ocasião diferente. Você já pensou que Yeshua chama a mim e a você de trigo, esse primeiro fruto que está listado na Torá, que iria estar presente na terra de Canaã, que é uma terra de abundância, onde ali esse trigo teria uma função fundamental, manter a vida daquelas pessoas? Será que você já parou para pensar na importância disso? Então nós, quando tomamos a Torá, nós começamos a entender que cada um desses frutos, eles têm uma conexão também com algo mais dentro da tradição judaica. Eu queria citar aqui rapidamente para você poder entender. Ele está ligado com o Hesed, que é bondade, que é a qualidade de dar e se revelar aos outros. Para pensar. Nós somos chamados para que a nossa vida se torne em fonte. E nós vamos derramar as águas do Senhor sobre a vida das pessoas e entregar isso às pessoas e revelar a elas quem é Yeshua. Olha que interessante, isso está no nosso chamado, não no meu como rabino, mas no de cada pessoa que é crente em Yeshua. Depois nós temos Gevurah, que é poder, é a qualidade de reter e ocultar dos outros. É interessante que primeiro nós vamos dar e nos revelar, depois nós vamos reter e ocultar, porque haverão ocasiões em que o Espírito Santo nos dirá, não abra a mão agora, porque não é para essa pessoa, então você vai ocultar dela aquele presente, aquela bênção tão grande. E você pode falar assim, mas Rabino, misericórdia, eu vou reter de alguém a bênção, ocultar? Sim. Existem pessoas às quais não é lícito entregar isso. Yeshua usa uma outra palavra para falar o que a tradição está dizendo. Ele diz que nós não podemos dar pérolas aos porcos. Nem todas as pessoas estão habilitadas e capacitadas para receberem determinadas coisas. Então, vão existir situações que nós vamos reter, vamos segurar. Caminhando em frente, temos Tiferet, que é beleza, que traz a qualidade da misericórdia. Existirão momentos em que depois de sermos ofendidos, apedrejados, vituperados, nós vamos ter que ter misericórdia. É a questão do perdão. É liberar o perdão sobre as pessoas. E orar, interceder para que o Eterno, em nome de Yeshua, tenha misericórdia dessas pessoas. Porque, irmãos, ninguém que planta ódio vai colher amor. Ninguém que planta violência vai colher shalom. Cada um colhe daquilo que previamente plantou. Por isso é importante que nós nos coloquemos e possamos dizer ao Senhor, Pai,
as consequências virão por conta da plantação daquela pessoa. Porém, tem misericórdia. Abranda a tua ira em relação a isso. Esse é o nosso papel. Porque nós temos esse fruto de misericórdia para entregar a estas pessoas. Aí nós temos também Netzach, que é a conquista. E é interessante que a conquista, ela está ligada à superação de obstáculos. Você já analisou de uma forma mais ampla a vida dos servos do Eterno? Se você pegar na Bíblia a história daqueles homens e mulheres que mesmo debaixo de problemas, de opressão, de grandes lutas, tiveram força para superar tudo aquilo. Você já parou para raciocinar e para pensar que isso é uma qualidade inerente que o Espírito Santo trabalha dentro de nós? É aquela coisa assim, não desista, porque eu estou contigo. É a famosa frase, não temas. Por quê? Porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Então, o obstáculo, ele é uma oportunidade de nós alcançarmos a vitória. Não é para a gente parar. Não é para a gente dizer assim, eu não consigo. Infelizmente, alguns fazem isso, mas o objetivo não é este. O objetivo é alcançar a vitória. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia do Espírito Santo para nos levar ao crescimento. Nós continuamos com o Rod, que é majestade, que fala da qualidade, da grandeza e do esplendor. Nós temos que externar, mostrar a qualidade de grandeza e do esplendor de Yeshua através das nossas vidas. Porque Yohanan, o imersor ou João Batista, ele diz assim, importa que eu diminua, eu vou diminuir e ele tem que crescer. Então a grandeza e o esplendor não são meus, mas são daquele que me comprou com o seu sangue. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. E a nossa vida, ela será um instrumento, um canal. Você imagina que nós, como primícias, fomos comprados pelo sangue de Yeshua para nos transformarmos nesses canais, onde flua a glória, o poder, a autoridade, a majestade de Yeshua, para que as outras pessoas saibam que ele está vivo e que reina soberano em toda a terra. Eu e você precisamos fazer isso. Depois nós temos Yesod, que é a fundação, é a capacidade de influenciar os outros. Qual é a forma que o Senhor entregou para nós de influenciar as outras pessoas? É só a fala? Não. É principalmente o nosso exemplo. E exemplo é algo extraordinário. Por quê? Na maioria das vezes, o nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. As nossas ações estão sendo vistas, percebidas pelas pessoas, mas nem sempre eles ouvem aquilo que nós dizemos. Veja que interessante, o Senhor nos colocou em alguns lugares, para que nós possamos ser influenciadores através das nossas ações. E no próximo passo nós temos Malhut, que é o poder soberano, que corresponde à fala ligada à ação. Aí é o complemento. Eu vou agir, mas enquanto eu falo, eu vou agir em consonância à minha fala. Ou seja, eu faço aquilo que falo. Se eu prometo, eu cumpro. Se eu digo que estou disposto a entregar algo, eu entrego. Por quê? Porque é um compromisso com o poder soberano de Elohim na minha vida. A minha vida está sendo moldada, pautada, transformada, para que eu não tenha só palavras. Não é um discurso vão. São palavras que vão redundar em atitudes, e essas atitudes vão impactar as pessoas. Porque as nossas atitudes estarão pautadas dentro da palavra de Deus. Isso significa
que nós obedeceremos às leis e mandamentos do Senhor e através disso alcançaremos santidade. E com essa santidade, as pessoas vão desejar aquilo que nós temos. É simples assim. Não há estratégia mirabolante. Não há aquela coisa assim, eu vou fazer aqui porque eu vou buscar uma estratégia, eu vou no marqueteiro para ele me dizer como que eu posso fazer. Sabe qual é a nossa estratégia? É pegar a palavra, compreendê-la e vivê-la no nosso dia a dia. Quem está ao nosso redor e ao nosso derredor vai perceber que aconteceu uma ou mais mudanças. E essas pessoas obviamente, vão te abordar, vão me abordar. O que aconteceu com você? Por que você mudou tanto? Esse é o momento de nós declararmos a estas pessoas o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Porque há uma ação. Ele está vindo e trabalhando na minha vida e na sua. E interessante que essa questão dos bicurim, das primícias, segundo a tradição judaica, ele era levado num carro de boi. E isso está ligado aos dias do Mashiach. Ou seja, entregar a primícia tem uma conexão com o fim. A minha vida, quando ela é entregue ao Senhor, eu estou me conectando, me preparando para o fim. Ou seja, eu estou pronto para continuar trabalhando, fazendo a obra do Senhor até que Ele venha. E se Ele não colher a minha vida antes, no dia da sua vinda, eu estarei como parte destas primícias que serão colhidas por Ele. Olha só que coisa interessante. Quando nós fazemos uma retrospectiva ainda maior, nós percebemos que o primeiro fruto a ser colhido como primícia foi a alma de Adão. Então, nós vamos ver que ele foi colocado nesse corpo, tá? Porque ele tinha um corpo como o nosso. Obviamente que depois do pecado, porque antes do pecado o corpo dele tinha uma certa diferença. Eu não vou entrar nisso agora. Mas quando Adão então recebeu esse invólucro, esse cesto, onde a alma dele, a Neshama dele foi colocada. Ele foi o primogênito do Senhor. Ele foi o primeiro fruto. E depois dele saiu Rava, que é Eva. E depois vieram os filhos e assim sucessivamente. Mas você entende que é um processo, é um projeto do Senhor ligado a isso, porque Adão cuidava da terra, e a terra da qual ele cuidava era tão abençoada que dava muitos e muitos frutos. E nós nos lembramos do seguinte: quando os judeus foram espiar a terra, eles viram que Canaã tinha frutos descomunais. Você se lembra que a Torá diz que para eles poderem carregar a uva, um cacho de uva, precisavam de 2 homens. Então, os frutos eram muito grandes. O que isso sinaliza para nós? 2 coisas. Primeiro, que enquanto nós estivermos aqui andando em obediência ao Senhor, aquilo que está na nossa direção para nos trazer a plenitude é muito grande, não são coisas pequenas. Também aponta para o nosso fruto, que tem que ser grande. Eu não posso dar fruto miúdo, porque Canaã não é terra de fruto miúdo, é terra de fruto graúdo, é tudo muito grande, é tudo muito especial, é tudo muito celestial. Finalmente, quando nós formos colhidos como primícias, o fruto que receberemos lá também vai ser anormal. Anormal no nosso conceito. Porque nós, irmãos, temos um padrão, né? Aquele hábito de, isso aqui tá bom, aquilo ali tá bom.
E nós não pensamos que o Senhor já tinha dado para o planeta Terra um padrão diferenciado, tudo era grande, tudo era maravilhoso, tudo era muito formoso, muito belo, muito cheiroso. E o homem foi destruindo até chegar no ponto em que nós chegamos hoje. E é impressionante, porque nós temos a Torá falando dessas 7 espécies, e essas 7 espécies, elas realmente nos falam o seguinte: eu e você precisamos participar dessa plenitude, mas o jeito de participar isso é só um, é obedecendo. Quer ver? Quando a gente pega de novo, nós vamos para a Bíblia, vamos sair um pouco da Torá, vamos lá para a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Rabino Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, né? Rabino Shaul, ele fala sobre um momento muito interessante aqui em Romanos capítulo 8. Ele fala que a criação geme e ela está com dores de parto até agora. E ele diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Rabino Shaul conta pra gente um segredo, que nós carregamos as primícias do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, nós temos aqui essas primícias dentro de nós. O Espírito do Senhor está se movendo dentro de nós. Porque os frutos espirituais estão em nós. E através dele, nós fomos selados e preparados. Estamos sendo lapidados a cada dia para alcançar essa redenção que ele fala aqui, a redenção do nosso corpo. Olha que coisa interessante. O nosso corpo vai ser redimido, transformado. Quando a gente fala assim, que nós recebemos um corpo glorificado, significa que ele vai ter brilho, ele vai ter glória nele. A tradição judaica, sabe o que ela diz? Que Adão tinha um corpo de luz antes de pecar. E o que significa isso? Significa que nós vamos voltar a ter um corpo como Adão tinha, sem pecado. Um corpo que não vai mais ter fome, ter sede, não vai ter necessidade. Você imagina, nós estamos na eternidade e podemos participar das coisas que tem lá, comer, beber, sem ter necessidade, fazendo isso por prazer. Você entende que as primícias elas estão ligadas a isso? É um tempo de prazer, de alegria. Quando o povo de Israel levava as primícias para dizer assim: o Senhor me abençoou, então eu estou aqui com as minhas primícias, eu estou entregando isso aqui porque Ele é grande na minha vida. Gente, isso é muito lindo. Rabino Shaul, ele continua falando isso, lá em Romanos capítulo 11, falando sobre as primícias. Ele dizia: as primícias, se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, não tem como nós termos uma planta em que a raiz dela é santa, em que o caule é santo, os ramos são santos e as primícias não. E quando ele fala disso aqui, ele está falando de Israel. Nós estamos conectados, ligados em Israel. E essa nossa conexão, ligação com Israel, faz com que nós sejamos o quê? Santos. Nós fizemos lá atrás uma paraxá chamada Kedoshim. E na paraxá Kedoshim, a Torá ensina a gente a ser santo passo a passo. Será que você já parou para perceber isso? Que quando nós cumprimos a palavra do Senhor, estamos conectados com o Senhor, conectados com Israel. Se a palavra é santa, se Israel é um povo santo, nós somos o quê? Santos, nós somos essas primícias. Entende isso? Então, olha só que coisa linda, que essas primícias que serão redimidas, os corpos nossos vão passar por uma transformação espetacular. Por quê?
porque o tempo vai chegar em que o fruto amadurecerá. E ao amadurecer esse fruto, nós então teremos a colheita. A primícia será colheita. O fruto será colhido como primícia. Olha só. Rabino Shaul, falando aos coríntios, aos irmãos lá da congregação de Corinto, ele diz assim: mas agora, se o Messias já ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Rabino Shaul está dizendo o seguinte: Yeshua, ele é o primeiro sinal da nossa redenção, porque assim como ele morreu e ressuscitou, a ressurreição, então, está ligada a essa primícia. E ele é a primícia dos que morrem. Aqui ele está usando a palavra dormem como um eufemismo para a morte. O que Rabino Shaul está dizendo através deste verso? Que todos os crentes que morrem em Yeshua ressuscitarão assim como ele ressuscitou. Ele foi o primeiro. Ele inaugurou uma era. Tanto que se você pegar a tradição judaica, você vai ver que a tradição judaica se divide em 3 períodos, tá? O primeiro período é chamado de Tohu, que são 2000 anos. O segundo de Torá. E o terceiro, a era messiânica, que são os 2000 anos que nós estamos vivendo, desde Yeshua até aqui. Então até a tradição, de uma forma velada, entende que aquilo que Yeshua fez inaugurou uma era. E nessa era, a ressurreição, ela passa a ser algo não só possível, como obrigatório. Porque aqueles que morrem em Yeshua, obrigatoriamente ressuscitarão para o seu corpo poder ser transformado. Isso vai acontecer num evento que nós conhecemos como arrebatamento. Por isso, há uma necessidade da gente estar preparado. Por isso há uma necessidade de nós sermos obedientes. Aí nós voltamos lá para a Torá. A Torá, quando ela fala de primícias, ela está falando de um trabalho que é feito, de um tempo em que as coisas estão acontecendo e de um padrão de obediência que os judeus tinham e ainda têm até hoje, para poderem, então, alcançar essa bênção de entregar as primícias ao sacerdote. Quando isso ocorre, há um resultado. E o resultado ele vem do céu para a terra. Isso é uma coisa muito interessante, porque o arrebatamento ele vai acontecer como? A trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar. Rabino Shaul fala disso em 1 Coríntios capítulo 15. Entendeu? E ele diz isso aqui, ó, no verso 23, ele diz assim: mas cada um por sua própria ordem. O Messias é o primeiro, depois os que são do Messias na sua vinda. Então você imagina que ele vai vir, e quando ele vier, ele vai convocar os seus. Todos aqueles que são as primícias, ele os convocará para dizer assim: venham, porque agora eu tenho algo com vocês neste tempo. Porque aí vai ter um outro tempo relacionado com Israel. Ainda há um tratamento do Senhor com Israel. Mas há um tratamento do Senhor com o mundo. Entendeu? Pega o livro de Apocalipse, você vai perceber que Apocalipse tem uma coisa muito interessante. Os 5 primeiros capítulos de Apocalipse são uma introdução, uma apresentação, e os 2 últimos falam das bênçãos finais. O restante, só julgamento, só pancada do Senhor em pessoas que não se curvaram diante dele. Ele vai preservar Israel de um lado e o resto do mundo ele vai bater. Ele vai bater com força, porque as pessoas não quiseram saber dele, não querem, não vão desejar se curvar, porque acham que a sua vida eles têm que levar cada um do seu jeito. É um direito que a pessoa tem. Porém, depois da morte, não há mais uma solução. Então, nós temos que pensar hoje no que vai ser a nossa vida depois da morte. Por isso, há uma necessidade, irmãos, de nós atentarmos para a palavra do Senhor. Nós precisamos atentar para tudo isso aqui.
olha só, que interessante isso aqui, que mesmo durante a grande tribulação, o livro de Apocalipse, no capítulo 14, o verso 4, diz assim, vou ler o 3 aqui, e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados dentre os da terra. Então, o versículo 4 diz assim, estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro para onde quer que ele for. Estes são os que dentre os homens foram comprados por primícias para Elohim e para o Cordeiro. Percebeu? Eles são primícias. Enquanto a grande tribulação está acontecendo, outras coisas estão rolando. Esses 144.000 são meninos que não se contaminaram, fizeram bar mitzvah, estão naquela idade do bar mitzvah, e serão discípulos de Yeshua, eles vão ser comprados, dentre aqueles que estão na terra ainda. E imagine que eles vão andar atrás de Yeshua o tempo todo, 12.000 de cada tribo, para serem companheiros de Yeshua. Yeshua vai discipulá-los. Assim como no século I, um rabino pegava um jovem e o discipulava até que ele se tornasse um adulto competente para poder seguir a sua vida adiante. E muitas vezes aquele menino que era discipulado se transformava num rabino. Você entende então como a Bíblia está toda conectada? Desde a Torá até o livro de Apocalipse aqui, a questão das primícias, elas estão muito prementes e presentes a cada momento. A nossa função é entender isso e obedecer. E compreender que além de nós entregarmos as nossas primícias, uma vez ao ano, nós também nos tornamos essas primícias para o Senhor. Então, em cada família tem alguém que acabou se convertendo primeiro, entregando sua vida a Yeshua para se tornar a primícia da família. Mas nós precisamos também, como primícias, dar o exemplo para que outros, não só da nossa família, como de outras famílias, possam também ser alcançados em nome de Yeshua. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa olhar para nós como essas primícias e nos livrar de todo mal. Porque o dono da terra, ele ficava de olho na plantação dele. Ele não descuidava da plantação. Havia uma supervisão da parte dele em relação à vida daquela plantação dele. As árvores frutíferas, ele tinha um cuidado especial. Eu sei que Yeshua tem um cuidado especial com a minha vida e com a tua. E eu entendo que ele quer fazer algo realmente diferenciado na nossa vida. Portanto, há que haver um preparo do nosso lado, uma consciência de que nós temos que obedecer, uma consciência de que eu preciso entender a Bíblia, vivê-la, para que eu possa me tornar essa primícia e possa ser um influenciador do mundo, como nós lemos aqui, que a tradição rabínica ensina. Essas primícias são espirituais. E as primícias espirituais hoje, elas têm uma importância muito maior do que as primícias físicas. Então, que as nossas primícias espirituais possam estar sendo também apresentadas diante do Senhor. Que nós possamos orar e apresentar ao Senhor aquelas vidas que precisam ainda de Yeshua. Porque muito em breve Ele virá para nos buscar. O desafio é que o Senhor possa nos dar palavras e uma vivência com uma força tão grande, com um impacto tão grande, que essas pessoas ao olharem digam assim, eu quero isso que você tem. Para que essas pessoas se transformem em primícias. E que essas pessoas também possam, naquele grande dia, estar diante do trono do lado de Yeshua, não do outro lado. Que eles possam ser contados com as ovelhas e não com os bodes. Por isso,
fica aqui o meu apelo e o meu conselho a cada um de nós, que nós nos mantenhamos firmes e fiéis ao Senhor em tudo aquilo que nós estamos fazendo, independente de perseguição, de problema, de luta. Vale a pena continuar servindo a Yeshua, haja o que houver. Que Ele nos ajude e que cada um de nós possamos ter em mente que as nossas vidas são primícias para o Senhor. Em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, beshem Yeshua Mashiach, amém, amém. Até mais.